os custos, a gente tem um costume, por preguiça ou por falta de experiência, de subestimar os custos por uma fantasia de que a agrofloresta ela é feita toda de graça. Mesmo que você faça um processo, uma agricultura de processos, sem trazer insumos ou sem trazer praticamente nenhum insumo de fora, você tem custo, porque você precisa pegar o seu carro ou seu cavalo, o que você tiver, e ir buscar a sua semente e coletar semente. Você precisa deixar de trabalhar um dia para colocar o bambu no mato, fazer a sua coleta de micro-organismo, para você ir num mutirão de troca de sementes ou numa outra situação. Então você precisa. E aí, se você quiser, analisa o seu custo de oportunidade. Você vai fazer isso ou você vai gastar um dia para ir, ou você vai comprar a sua semente crioula de alguém que vende por aí. Então, tem custos, nem que seja só do seu tempo. A gente, quando trabalha a rigor na agricultura sintrópica, trabalhando com processos, você tem um tempo maior de melhoramento, de criar condição, mas você tem um ganho inicialmente mais baixo do que quando você paga um ágio, você pula essa etapa, você, ao invés de corrigir o seu solo com os processos, você pula essa primeira etapa, coloca calcário, por exemplo. Isso tem um custo. É sempre importante que você consiga parar um tempo e fazer menos coisas assim no instinto e calcular melhor todos os insumos que você compra. Para adubação, por exemplo, se você, ao invés de jogar calcário a esmo, você observar as plantas indicadoras, você vai conseguir talvez aumentar o seu ganho, né, economizando aí na quantidade de calcário que você coloca. Se você gasta um pouquinho mais fazendo uma análise de solo e consegue ler essa análise de solo, como a gente vai ver aqui no curso, você talvez 3, 4 sacos de calcário que você deixa, às vezes 2, dependendo do lugar, que você deixa de gastar, já paga a sua análise de solo e você já sabe melhor o quanto de cada insumo ou de qual planta, em que fase o seu sistema está, o que precisa ser corrigido. Então, alguns gastos a gente pode pensar como investimento, como uma análise de solo, pelo menos nos primeiros anos, no começo da sua agrofloresta. Entre tantos custos que a gente tem, um custo bastante importante é o custo de mudas. Não só de mudas, mas também de sementes. Plantar tudo de semente é o ideal, porque você tem, quando a planta cresce de semente, ela vai ser muito menos predada por formiga, por outros bichos, ela já se acostuma com aquele ambiente desde uma semente e ela vai crescer muito melhor ali. Diferente de você colocar uma muda que veio lá do viveiro, às vezes de outra cidade, tem um custo muito maior, você precisa abrir um berço muito grande. Então você vai abrir, você consegue fazer 30, 40 berços por dia, uma pessoa mais acostumada. Se for de semente, você consegue plantar 1.000, 5.000 sementes num dia. O custo da semente é muito menor que o custo da muda, mas nem sempre isso está disponível. Então muita gente deixa de fazer uma agricultura mais diversa, com mais espécies, por conta do custo das mudas. Para minimizar esse custo, o que você precisa fazer é, além de procurar viveiros, né, que não são viveiros de jardim, que são viveiros comerciais, de agricultura comercial, é estar atento às árvores, à frutificação, né? Básico, todo mundo sabe que as plantas dão flor e fruto, e aí semente junto com os frutos, ou flor e vai dar semente. Então sempre que você vê uma espécie florida, você observa, continua observando aquela árvore na sua cidade, na sua propriedade, uma área que você passa sempre. Esteja atento para identificar e coletar aquela semente e ter um banco de sementes na sua casa. Isso minimiza muito os custos e te dá um sistema mais eficiente. Aqui a gente vai fazer isso com a leucena, a gente tem bastante outras sementes, taiúva, ipê, feijão guandu, então a gente tem aqui uma certa quantidade de sementes armazenadas que minimizam esses custos para a gente. Ainda assim, muda é um custo sempre importante na nossa planilha.